Olá, me chamo Jennifer de Souza de Bonfim, estou cursando o primeiro semestre de Direito na Faculdade Fati Fajar em Jaguariaíva e hoje vamos abordar um pouquinho aí sobre as concepções de Michel Foucault e Émile Durkheim. Em Michel Foucault vamos aí dar atenção a seu livro Vigiar e Punir, Nascimento das Prisões. E em Émile Durkheim vamos falar aí sobre anomia, que foi realizado aí pesquisas a sites que abordavam tal temática. Começamos então a falar sobre Michel Foucault. Como ele mesmo começa descrevendo para a gente, ele começa nos falando sobre o suplício. Suplício era, então, já aí no século XVIII, uma forma de punição àqueles que transgrediam a lei. A lei aí posta, então, pelos reis, né? O rei aí enquanto Estado, né? E aqueles que transgrediam as leis, né, eles estavam aí transgredindo o próprio rei e eles acabavam então, né, sofrendo aí suas punições. Esse suplício era uma forma horrenda de aplicação aí a torturas a esses indivíduos que cometiam, né, atos ilícitos. Foucault, ele descreveu pra gente aí um acontecimento com Damiens, que fora condenado, né, aonde fica claro aí o terrível espetáculo que acontecia, né? Esse suplício acontecia aí em praça pública, onde a população assistia a essas torturas, até que então o torturado viesse a morrer, a falecer. Eram torturas horrendas, era uma humilhação, e aí, muitas das vezes, né, no caso de Damiens, que foi um deles, em que eles acabavam aí aguentando por um longo período essas sessões de martírio, né? A população ficava aí horrorizada e acabava sentindo então aí pena, né, do condenado, o que fazia com que a população acabasse então xingando os carrascos, né, aqueles que estavam aplicando aí a tortura por ordem aí do rei. Esse suplício era então aí um espetáculo em que o próprio rei aí dispunha a seus súditos. Porém, cerca aí de 3 décadas depois do acontecimento com Damiens, o Estado, ele decide aí, então, que o condenado deve ser útil de alguma forma para o Estado, né? Fazendo aí, então, com que esses condenados aí inseridos na casa de jovens detentos em Paris tivessem aí hora de se levantar, né? Hora de dormir, hora para trabalhar, para a escola, sendo aí então útil de alguma forma ao Estado, né? Então, nesse contexto aí, temos aí a privação de liberdade, né? Aonde continua aí sendo uma punição ao corpo, né? Mas aí uma punição, digamos que mais sutil. Aí já no século XVIII, os reformuladores do sistema jurídico, né? Eles percebem, então, aí que a França aí passando por uma crise agrária, né? O que desenvolveu aí sérias consequências aí para os que não tinham tantos recursos, né? Desenvolvendo, assim, mais furtos, até furtos por alimentos. A população, nesse período, estava aumentando consideravelmente. E aí, então, os reformuladores do sistema jurídico, né, criam aí, faz aí então o nascimento das prisões, nesse contexto, aonde há uma reformulação, né, na forma de se julgar este condenado, né, porque aí não se era mais julgado, então, da mesma forma, aqueles que por acaso, porventura, tivessem aí roubado um alimento para se alimentar, com aqueles que acabavam cometendo atos aí mais severos, né, como a morte de alguém. Então, houve aí uma reformulação na forma de se julgar esses indivíduos. Uma classificação, então, aí do comportamento deles, né? O que se deu aí, então, a disciplina. E nesse contexto, a disciplina nada mais é do que aí a regra que o corpo acaba seguindo, né? É uma disciplina estabelecida e o corpo acaba, então, seguindo, né, esta regra, né? Aí temos aí então o jurista Jeremy Bentham, que
ele criou o sistema panóptico, né? Esse sistema era um sistema onde se tinha aí ao centro dessa prisão, né? Onde ficava um vigia, que tinha aí, então, a visão de todos os ângulos dessas prisões, aonde os indivíduos que estavam presos, eles tinham aquela, então, assim, vou seguir essa disciplina, vou fazer o que estão me pedindo, né? Essa coerção, esse exerção de poder sobre os indivíduos, porque estou sendo vigiado. Então, era uma disciplina, né? Em que esses detentos aí acabavam seguindo. Porém, esse panótipo aí, ele acabou aí passando além dos muros das prisões, né? Ele acabou aí também servindo aí para vigiar as ruas, para vigiar aí, né, as pessoas que iam para a escola, crianças que iam para a escola. Então, acabou se tornando aí vigiando aí em geral, né? Nesse sistema das prisões aí, então, esse sistema prisional era esgotante, né? Era um sistema aí sempre de isolamento, que estava constantemente sendo vigiado, né? Diferente aí de escola, de oficina, até mesmo do exército, né? Era aí um sistema de isolamento mesmo do indivíduo, e esse isolamento era com o intuito de fazer aí com que esse indivíduo tivesse uma reflexão, né, sentisse um remorso pelo que cometeu, né. Esse isolamento aí, então, ele era aí uma forma, né, de se exercer aí um poder sobre esse indivíduo, assim como o trabalho dentro das prisões também era uma forma de se estabelecer aí o poder, né, sobre esses indivíduos. Porém, aí já no século XIX, XX, é observado aí que esse sistema de disciplina de prisão, ela não rendeu aí uma diminuição na criminalidade, né? Apontando aí, então, contradições desse sistema, né? Porque ao invés de se diminuir os crimes, eles estavam aumentando aí com mais frequência. Visto aí, então, que as reformas feitas, elas não eliminaram os problemas e acabaram aí causando outras, muitas das vezes maiores e até mais complicados. Bom, então aí sobre Michel Foucault é isso, um breve relato aí sobre a sua concepção de vigiar e punir, e vamos agora então abordar a temática de anomia em Émile Durkheim. Quando falamos em Émile Durkheim, né, não tem como não citarmos aí o que ele classificou como fato social, né? E fato social é toda maneira de agir, pensar e sentir aí que estabelece uma certa coerção aos indivíduos. Porém, nem toda ação, né, ela é considerada aí um fato social, já que Émile Durkheim deixou para nós que para ser fato social, né, ele tem que ter aí a ligação a 3 pontos, que são eles: generalidade, né, ele deve ser coletivo, deve ser de todo um grupo, uma comunidade, ele deve ter a sua exterioridade, né, que vem a ser ali aonde quando o indivíduo nasce, ele já tem ali, a sociedade já tem então as suas regras postas, a sua cultura, e cabe ao indivíduo aí se adaptar a essa cultura, né, a essas regras. E é também aí a coercitividade, né? Coercitividade é, então, a coerção que a sociedade, né, acaba inserindo aí nesses indivíduos, né, tendo aí já que os padrões de uma sociedade já estão estabelecidos, né? Seus padrões culturais, suas regras, eles já são aí estabelecidos. Então, acaba havendo aí uma coerção desse indivíduo. Então, é notório, né, de que o fato social, ele independe aí da vontade do indivíduo, né? Falando um pouquinho mais aí sobre fato social, sobre anomia em Durkheim, né? Temos aí então as instituições. Essas instituições sociais, elas funcionam aí como um organismo, né? Como organizações de uma sociedade, né? Quando esse organismo, essa organização, ela vai bem, todo o resto de uma sociedade vai bem. Porém, se um falhar, né, acarreta aí sérios problemas, né? É como o funcionamento de um organismo no corpo humano, né?
Aí nessas instituições nós podemos citar a família, a escola, governo, a política, né? Que tem aí por sua natureza um estado conservador, que tem aí em sua natureza já regras aí guiadas e criadas, né? E de natureza do homem, de natureza humana, esse querer se sentir seguro, né? Essa segurança. Então, aí, quando uma sociedade ela não tem as suas regras claras, os seus valores e limites, o indivíduo entra aí em desespero, né? O que acontece aí, então, a anomia da sociedade, né? A anomia em sociedade, então, é um estado de desintegração social, né? Oriundos aí por mudanças bruscas, né? Mudanças essas que podemos citar aqui a primeira industrialização, aonde houve aí a divisão do trabalho, o que acabou classificando, né? O que acabou dando aí a distinção social, classificando aí entre ricos e pobres, moradores urbanos e rurais, né? O que fez que nesse contexto, né, acabasse aí enfraquecendo a coerção social. Então, quanto maior uma sociedade, mais difícil aí de você controlar essa sociedade, né? Portanto, aí essas regulamentações, elas acabaram não sendo assim tão mais vitais, né? O que acaba aí, então, tendo a dissolução da ordem e a anomia, né, se instala. O que faz com que a taxa de suicídios, o crime, né, eles aí aumentem, visto que os indivíduos, eles estão aí em constante busca de achar o seu lugar, né, de querer aí se encaixar nessa sociedade dividida, né, fazendo então com que o indivíduo se sinta aí desintegrado dessa sociedade, né? E quando uma sociedade ela não tem as suas regulamentações respeitadas, esse desvio, né, ele acaba se tornando aí a sua própria regulamentação. Então, ela vem aí a ser a busca desenfreada do indivíduo por achar o seu lugar na sociedade. Então, aí, uma anomia social. Por hoje é isso. Obrigada e até mais.